tem um vídeo no canal, que é o vídeo que eu tava mostrando o Gemini. E eu disse, né, eu li uma notícia que dizia que o Gemini tinha uma boa estabilidade na geração de imagens. Eu meio que dou uns exemplos para mostrar para vocês o que é aquilo, né? Eu vou linkar aqui na edição depois do vídeo que eu tô falando. E eu chego à conclusão que parece que não tem uma boa estabilidade. Ele não estava conseguindo basicamente gerar coisas baseado em imagens e modificar as imagens que eu estava pedindo para ele de uma maneira que é satisfatória. Ele basicamente estragava a imagem, ele não entendia direito o que eu pedia e tal. O que eu via como uma coisa que se você faz trabalho de design, faz trabalho de arte, esse tipo de coisa, não chegou ainda o momento em que uma IA vai 100% substituir teu trabalho. Agora, a nova IA de imagens do ChatGPT, que é a mesma IA do vídeo que saiu hoje no canal, eu recomendo vocês darem uma olhada, que tem a trend do Estúdio Ghibli, essas coisas, essa IA tá chegando no nível que ela tá conseguindo fazer esse tipo de coisa. Então, eu fiz algumas demonstrações de como isso tá funcionando, tá? E, enfim, se você não gosta de IA, se você fica triste com esse tipo de coisa, eu também fico triste. Tem eu apanho sempre dos dois lados aqui, mas se vocês verem o vídeo que eu tô falando com o pessoal do Movimento Unidade, que saiu hoje aqui no canal, a gente não tá querendo negar os avanços tecnológicos. O Carlos Real lá, que eu tô entrevistando, fala isso com todas as letras. A gente não tá querendo que se enterrem essas tecnologias, que as pessoas não usem, tá? Mas a gente tá querendo falar pra vocês sobre as consequências reais disso, né? E eu acho que, enfim, vocês são o chat do canal Teclas. Eu sei que vocês que estão aqui, vocês são todos uns cabeção, vocês entendem o que eu tô dizendo aqui. Mas quando chegar no chat vai ter muitas pessoas. Ah, mas agora você tá falando bem de... Ah, não, pessoal, eu tô mostrando aqui o que essa tecnologia faz, beleza? Então, olha só. O que eu queria ter feito com o Gemini era pegar esse bonequinho que foi feito pelo Loec 3D. Inclusive, eu vou recomendar um grande artista, tá? Eu comissionei esse modelo 3D meu com ele, é o bonequinho que aparece nas lives e tal. Inclusive eu quero fazer mais alguns modelinhos 3D com ele, que não vou dar spoiler do que é pra vocês, tá? Mas enfim, eu dei esse modelinho pro ChatGPT e eu disse, olha só, esse aqui é um modelo 3D que eu tenho, eu quero que você faça um protótipo de um jogo de Nintendo 64, estilo Mario 64 com esse boneco. Ele criou isso. Isso aqui é mais ou menos o que eu imaginei que o Gemini faria quando eu pedi pra ele, porque a notícia que eu tinha lido tinha dito, ele fez um bonequinho e botou ele aqui dentro. Isso aqui ficou muito bom. Isso aqui, ele fez uma cidadezinha, eu pedi que era uma cidade, ele botou uns bloquinhos que parecem Mario, ele botou uma estrela do Mario, botou uma moeda do Mario, botou aqui, mas ele transformou esse modelo nisso aqui. É um estilo de... Enfim, aí eu continuei um pouco. Aí eu pedi pra gerar no mesmo cenário como se ele estivesse correndo pra direita, E daí ele gerou isso. O modelo tá um pouco diferente. Porém, tá bastante bom, pessoal. Tá bastante bom. Ele mudou o HUD um pouco, virou outra coisa, tá? Virou uns números aqui que não faz sentido, mas os prédios parecem o mesmo. A graminha sumiu, mas essa estrada aqui atrás parece a mesma, E daí eu pedi uma coisa que é assim, faz ele ter um bonezinho verde, né? E uma camiseta verde. A camiseta mudou um pouco a imagem. Dá até pra ver que ele escreveu teclas aqui, cara. Ele escreveu teclas e botou o logo quase perfeitinho. Ainda tem quase a mesma camiseta. Eu fiquei mais barbudo. Inclusive aqui eu fiquei mais barbudo também. Mas enfim, é que ele não consegue entender. Eu tenho meio que uma costeletinha aqui de barba. Faz sentido. Ele ficou com uma costeletinha aqui. Ficou muito bom isso aqui. Ficou muito perfeito. Até o HUD ficou meio igual de uma imagem para outra. Porque pelo que eu entendi, de novo, a porra da OpenAI não tá explicando como é que eles fazem isso. Mas pelo que eu entendi, eles têm um método que gera a imagem em camadas, gera ela em pedaços menores, e daí esse tipo de coisa faz sentido. Ela não é gerada tudo tipo desde o início com o que eles chamam de Diffusion Model. Que assim, eu posso estar explicando errado, tá? Se eu estiver explicando errado, alguém nos comentários me corrige, mas o Diffusion Model, pelo que eu entendo, ele gera como se fosse um monte de ruído salpicado, e daí quando esse ruído ele começa a aparecer estatisticamente com uma imagem que descreve o que tu disse, ele vai refinando esse ruído até ele começar a se parecer com uma imagem. Então ele faz várias iterações, como se ele estivesse esculpindo dentro do ruído e dentro de cores, coisas que ele vai dizendo, isso aqui tá parecendo o bonequinho que eu queria, isso aqui tá parecendo mais, isso aqui tá parecendo mais, ele faz várias iterações. Esse modelo aparentemente funciona de uma maneira diferente, que ele faz em mais etapas, como, não sei, a OpenAI não explicou pra gente como é que funciona, tá? Daí eu fiz eu tentei fazer ele fazer uma coisa que falhou, que não funcionou,
mas que eu fui assim, ok, gera um arquivo, um formato de texto, que é um formato OBJ, né? Desse modelinho aqui, para eu conseguir importar ele no software de modelagem 3D. E daí eu fiz várias iterações dele tentando gerar isso, e ele falhou, ele não conseguiu gerar um arquivo OBJ que fosse carregado, tá? Tinha algum erro no arquivo. E só que ele fez umas coisas bem interessantes. Primeiro que esse modelo aqui, ele tem se não me engano, eu estava usando o O1, que tem o raciocínio. Tanto que eu tive que esperar um tempo, né, porque eu tenho o gratuito. Mas daí ele não conseguiu gerar esse arquivo. Aí depois de muito tempo conversando, tentando fazer ele gerar esse arquivo, o que eu ia dizer é que ele fez uma pergunta pra mim, olha só, tu quer que eu gere um modelo low poly ou tu quer que eu gere um modelo mais high poly? Tu acha que eu deveria priorizar isso e tal? Eu gostei que quando eu pedi pra ele fazer um treco super difícil, ele, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir gerar direito, e ele ficou me fazendo várias perguntas do que devia fazer, mesmo assim gerou errado. Mas depois disso, eu disse, vamos voltar pro personagem, faz ele pulando e fazendo um ground pound, né, que é aquela batida no chão que o Mario faz. E daí ele fez isso. Aí meio que virou outro personagem, só que ele tá mais low poly, então talvez tenha a ver com essa conversa. Aqui em cima começou a virar o Link do Zelda, tá vendo? Ó. Aqui ele fez 13, né, mostrando o seu viés petista e tal. Virou um outro personagem, ele tá fazendo outra coisa. Beleza, não deu muito certo. Mas daí depois eu disse assim, volta pro personagem do início, a camiseta do início, e faz ele num mundo, né, num overworld, eu falei. E ele vai estar saindo da cidade e indo para uma fase que é uma selva, né? Selva, patriotas. E daí ele fez um personagem levemente diferente do primeiro que ele fez, mas impressionantemente bom. E esse estilo aqui não é bem Nintendo 64, né? Ele tá fazendo um estilo low poly estilizado. Mas tudo isso para mostrar para vocês que, assim, isso aqui tá com uma estabilidade muito boa. Tá funcionando para fazer esse tipo de coisa, pequenas modificações na imagem muito bem. E é uma coisa que vai ser... Enfim, para falar da perspectiva dos artistas, tá? É uma coisa que eu imagino que vai ser bem complicado para os artistas, porque uma situação que eu acho que muito brasileiro vai fazer é de, assim, tipo, pegar um design que já tá pronto de alguém e pedir pro ChatGPT modificar. Ao invés de pedir pro artista fazer. Ou pegar uma coisa de outro artista e dizer, modifique isso de tal jeito para que ele faça tal coisa pra mim, tá ligado? E só pra vocês saberem, as imagens do ChatGPT, elas têm uma marca d'água invisível que ele tá colocando aqui, que daí vai poder mostrar pra vocês que um conteúdo foi feito por IA. E se vocês acham que isso é pra ajudar os artistas, provavelmente é só pra quando eles estiverem treinando mais coisas dentro do modelo, eles saberem que eles estariam treinando com uma arte que é gerada por eles, né? Que é melhor não ficar autotreinando uma IA nos conteúdos dela, porque, enfim, isso não gera bons resultados. O Juarez perguntou se mandar os prompts em inglês gera respostas melhores. No passado era verdade isso. Hoje eu não sei. O que eu noto é que toda vez que o modelo tá querendo te passar a perna... Não, é o contrário. Quando tu quer passar a perna no modelo para ele fazer um negócio que tu não queria que ele fizesse, eu acho melhor falar em inglês, e misturar português. É isso que eu faço sempre. Tem um vídeo aqui no canal que a gente tá enganando o modelo de linguagem e tal, que a gente usava esse truque. Mas beleza, tem isso. E daí tem um outro experimento interessante que eu fiz, tá? Por causa da trend do Estúdio Ghibli, vocês conseguem reconhecer isso aqui que eu gerei? Conseguem, chat? Eu quero ver se vocês têm algum chute do que é isso. Muito, interessante, Yara. Tem uma coisa que se chama Art Shield, que bota uma marca d'água como se ela tivesse sido gerada por IA para que ela pule o treinamento. Isso aqui parece muito interessante. Então o Wagner falou. O Wagner e o Lucas falaram. É a viagem de Chihiro, né? Então o que aconteceu, tá? Por causa da trend do Estúdio Ghibli, eu já vi várias pessoas... eu não sei, eu vi pessoas falando coisas do tipo... mas por que o Estúdio Ghibli processaria? Eu não sei se o Estúdio Ghibli vai processar, né? Mas o que o Estúdio Ghibli tem a ver? É a arte das outras pessoas usando o mesmo estilo que eles. Uma das coisas que poderia dar processinho e tal, e vocês podem lembrar que o Sam Altman já disse, se nos processarem, a China vence, né? Se nos processarem, o comunismo volta. É que provavelmente eles treinaram com todos os filmes do Estúdio Ghibli. Tu acha que eles falarem Estúdio Ghibli, não só... e ele saber gerar arte parecida, não só
é porque etiquetaram muitas artes dizendo isso aqui parece o Estúdio Ghibli, o estilo do Estúdio Ghibli é isso, mas também porque provavelmente eles usaram muitos frames do Estúdio Ghibli pra treinar. E se a OpenAI disser, mas a gente não foi lá no filme, quebrou todos os frames e treinou. Mas o que acontece? Tem muita coisa na internet, tem muito vídeo do YouTube com isso, tem muito conteúdo que vai ter fotos do filme, entendeu? Então o que eu tentei fazer, tá? Eu peguei e disse assim, qual é a cena mais famosa do Estúdio Ghibli? Ele disse, a cena mais famosa é a Chihiro no trem com o No Face, né? O sem rosto, que ela tá segurando o ratinho lá, eu esqueci o nome de todos os personagens. Aí eu disse, ok, descreva essa cena. Aí ele descreveu a cena. Aí eu peguei e botei em outro prompt. Agora use isso aqui e me faça uma arte no estilo do Estúdio Ghibli com isso. Aí o que ele diz? Isso aqui violaria o copyright. E daí o que é engraçado, tá? O fato dele saber que isso viola o copyright quer dizer que eles têm algum modelo, alguma trava no modelo, que sabe quando ele tá gerando um conteúdo que é muito parecido com algo de copyright, e eu não sei a que nível isso funciona, se é no nível da linguagem, o teu prompt parece muito com isso, mas eu acho que na real eles devem literalmente ir para um sistema que diz assim, isso aqui é muito parecido com algo que é famoso que tem copyright, né? E daí ele dizia, não posso gerar. Aí eu peguei, troquei o nome dos personagens, modifiquei um pouco a cena. Ao invés de dizer Estúdio Ghibli, eu dizia filmes de anime dos anos 2000, com tais características do traço e tal. Aí ele não gerava. Isso aqui tá muito parecido com copyright e tal. Aí eu perguntei assim pro modelo, olha, como é que tu me sugeriria de eu trocar os elementos disso aqui para que gerasse uma imagem que não fere o copyright? E daí ele fez um prompt inteiro, que era assim, esse personagem aqui, ele não pode ter os olhos assim, ele não pode ter a máscara assim. Essa personagem, ao invés de ser uma menina, tem guardrails, obrigado. O Glaucio disse, esses limites são os guardrails, né, que é para não deixar o modelo sair dos trilhos, né, que nem certos influenciadores que a gente tem aí. Mas então, ele sugeriu várias modificações e eu disse, agora usando esse prompt que tu criou, renderize. E ele renderizou isso. Viagem de Chihiro, livre de direitos autorais, por favor, não copie. Tá? Então, é basicamente esse experimento que eu fiz. E daí, esse Estúdio Ghibli, se vocês quiserem usar isso para processar o ChatGPT, vamos nessa. Podem me chamar como consultor técnico. E daí outra coisa que eu queria falar e que eu não consegui fazer para vocês é assim, Gemini 2.5 aparentemente é muito bom para código. Eu ouvi falar o pessoal falando do lançamento do Gemini 2.5 e que aparentemente ele faz código muito bem. Mas o que eu tentei fazer é assim, eu queria mostrar como é que funciona e fazer o vibe coding, né? Que é basicamente só pedir assim, faz isso aí, faz esse negócio para mim. E daí, ao invés de eu ler o código e tentar entender, é tipo, o negócio não tá bem como eu queria, faz de novo. Modifica isso e faz de novo. E o que eu queria fazer é um negócio que eu não consegui fazer nenhum outro modelo gerar. Deveria ser um código relativamente simples, mas nenhum modelo tá conseguindo fazer esse código para mim, que é uma bibliotequinha para Rust, né? Para o projeto MDBook, que é o projeto que a gente faz o site teclas.sobrana.tv, que faz algo muito parecido com o que a gente faz na live aqui, olha só. Tá vendo que ele abre a imagenzinha do site, ele abre o título, a descrição, o link, tá? Eu queria que uma bibliotequinha em MDBook fizesse ele ler os links nos roteiros que a gente coloca lá no site e gerar uma caixinha assim com o Open Graph, né? Que é essas informações do site. Nenhum modelo consegue fazer isso, por quê? Porque eu acho que o Rust é uma linguagem que tem pouca coisa treinada e tem pouco tempo, tá? Então eu disse, tu é o bichão mesmo? Tu codifica, tu cuspiu no olho da cobra, não sei o que, faz isso aqui pra mim. E daí ele... Primeiro que assim, eu testei uma coisa e é muito foda, só que eu não consegui ver se funcionou. Que eu literalmente desenhei uma interface no Paint e disse, a caixinha fica aqui, o título fica aqui, o URL fica aqui e tal, eu vou fazer essa coisa. E ele criou um CSS, ele criou um monte de coisa que a princípio parece fazer sentido, só que eu não vi rodando. O que aconteceu? Ele gerou a biblioteca em Rust e não compila. Não compila e não funciona. Aí eu disse assim, cara, tá aqui os erros. Corrige aí pra mim. Aí ele, foi mal, tava com erro, né? Tenta isso aqui. Aí não funcionou. Eu fiz 5 iterações. E todas as iterações ele... foi mal pelos repetidos erros, não tô conseguindo não sei o que. Ele não conseguiu. Aí eu desisti, tá ligado? Até porque ele me bloqueou de... Ele disse, você é gratuito, cara. Para de chamar tanto o 2.5 que você não tem.
mas não consegui. Mas se vocês procurarem os youtubers falando do Gemini sobre código e tal, aparentemente tá bem bom, tá? Eu acho que se vocês pedirem Python, JavaScript, essas coisas, mostrar foto de interface, fazer esse desenho, tá bem impressionante. Então, enfim, né? Eu, programador, já tô falando pra vocês, meu emprego está em perigo, sabe? Estou em perigo. Eu tô basicamente fazendo que nem o fatídico, como é que a gente chama isso? Editor da revista Super Game Power, que na seção de dicas para jogos, ele disse assim, olha, nós não temos códigos Game Shark desse jogo específico aqui, porém eu descobri um site na rede de computadores, que é uma coisa nova que está surgindo aí, em que tem algumas dicas para esse jogo, procurem nesse site quando tiverem dúvida. Esse editor, ao escrever essa palavra, faliu todas as revistas do Brasil alguns anos depois, né? Enfim, tô brincando, mas eu tô mostrando para vocês aqui algumas notícias sobre IA, tá? Fim do mundo para os programadores amanhã. Fica aí a dica, se organizem programadores, porque vocês são a classe perigosa, né?